Olá, muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui com a nossa programação de boletins. A pauta agora é sobre o mercado de CBIOS, os CBIOS que são os créditos, né, de descarbonização ligados aí ao setor sucroenergético, às distribuidoras de combustíveis, para a gente falar um pouco mais sobre esse cenário, porque a gente teve, né, recentemente recordes sendo batidos, né, por esse mercado. A gente volta a falar com a Annelise Zumi, que é analista da consultoria agro do Itaú BBA. Annelise, muito boa tarde. Obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui do Notícias Agrícolas, viu? Obrigada, boa tarde. Annelise, comecei falando aos nossos internautas em relação aí ao recorde, né, que tivemos recentemente no mercado de CBIOS. A gente até conversou, né, há algum tempo atrás sobre justamente esse cenário. Nas últimas semanas tivemos valores em cerca de R$ 200, né? O CBIO, e agora a gente tem visto quedas, né, sendo registradas. Queria que você atualizasse os nossos internautas então em relação ao que aconteceu, né, depois desse recorde atingido no mercado. Tá? Depois desse recorde, né, que a gente bateu os R$ 202 por CBIOS, veio a notícia, né, de prorrogação dos prazos de cumprimento para a meta, que eles foram postergados, né, para 2022 até outubro de 2023, na verdade, final de setembro de 2023, e para 2023 seria até março de 2024, né? Essa postergação da meta fez com que o mercado ele desaquecesse, né? Ele arrefeceu, os preços eles caíram bastante durante esse período. Agora ele tem operado entre 90 e R$ 100 por CBIOS aí, principalmente porque agora as distribuidoras elas têm um período mais longo para fazer as compras, né, e cumprir a meta individual. E também para 2023 teriam 3 meses a mais, né? Porque antes a meta era até dezembro e agora seria até março. Então os preços eles caíram bastante aí nessas últimas semanas. Certo. Annelise, diante desse cenário, né, de incertezas aí, depois então desse anúncio de postergação, como é que a gente deve ver esse mercado oscilando ao longo das próximas semanas? A gente consegue trazer uma análise nesse sentido? Sim, o mercado ele ficou um pouco logo depois, né, dessa prorrogação, o mercado ele ficou um pouco confuso, né? Qual seria o novo patamar de preço? O que a gente vê é que ele tem oscilado muito entre 90 e R$ 100 por CBIO. A tendência é que ele não tenha grandes variações, né? Principalmente por esse período maior para a negociação dos prazos. Por outro lado, o que a gente vê é que possivelmente, se houver uma concentração no período de compras, principalmente para 2023, né, como a meta de 2022 vai até setembro de 2023, se as distribuidoras deixarem para comprar ali a meta de 2023 de outubro até março, é um período pequeno, né, um período curto. E aí, se a gente tiver uma concentração de compras nesse período, pode ser que os preços comecem a subir, né, comecem a reagir a esse aumento de negociações. Mas a tendência é que as duas metas, elas têm uma sobreposição ali nas compras, né, em 2023, e isso não aconteça. Mas, por enquanto, o que a gente vê é que no curto prazo a gente viu a queda de preços, agora um pouco mais, as negociações um pouco mais arrefecidas, né, durante esse período, né, até todo mundo entender, né, as duas partes conseguirem se entender ali nas partes das negociações, né, e aí, ali para 2023, pode ser que a gente veja os preços subindo, principalmente por causa dessa concentração de compras. E também a gente vê, né, que caso não tenha um aumento de emissões em 2023, o mercado ele fica mais apertado de CBIOS, né, que pode também gerar aí um aumento de preços. Certo. Annelise, queria trazer para nossa conversa também algo relacionado, né, à questão do ICMS dos combustíveis, né? Que, claro, impacta também de alguma forma e tem impactado nos últimos meses, né, a ação por parte, né, das empresas que negociam, porque a gente viu, né, altas dos preços dos combustíveis, né, desde
que tivemos o anúncio desse teto para cobrança do ICMS dos combustíveis. Também tínhamos visto alta nos preços do açúcar, isso também de alguma forma reposicionava as empresas. Em relação à negociação no mercado de CBIOS, né? Havia até estratégias relacionadas a esse cenário. E agora, então, a gente já vê os preços dos combustíveis pelo Brasil caindo, né? Com os estados já seguindo essa decisão do governo federal de um teto na cobrança do ICMS dos combustíveis. A gente tem até também depois desse anúncio, né, do governo, o petróleo caindo, inclusive com a Petrobras repassando isso para as refinarias, né, na gasolina. Hoje tivemos também um anúncio relacionado ao diesel, e isso impacta, é claro, também no etanol, né? Então, queria que você analisasse esse cenário para a gente, porque a gente tinha visto, né, e a gente se falou até, inclusive, sobre isso, que as empresas, né, tinham toda uma estratégia aí relacionada ao mercado de CBIOS com a alta dos combustíveis, né? Uhum. Perfeito. O principal impacto, né, é que com todas essas mudanças na parte de combustíveis, né, o etanol ele teve algumas quedas, né, de preço, e aí e também teve essa parte de prorrogação também do prazo, que também fez os CBIOS caírem, né? Quando a gente faz o comparativo de preço de etanol mais CBIOS e o preço do açúcar, para o usineiro ter esse fator de decisão ali, a gente viu muitas incertezas do lado do etanol, né, em todo esse movimento nas últimas semanas. Então, com isso, pode ser que tenha uma virada de produção para mais açúcar, né? Então, aquele espaço que o produtor tinha para escolher se ele vai produzir açúcar ou etanol nesse período, provavelmente ele vai produzir açúcar, porque o açúcar ele pode fixar, né, no futuro, e aí ele correria menos risco, né, de ficar exposto a essa volatilidade de preço, a essas incertezas, né? Além disso, tem a questão de investimento, né? Agora o etanol ele teve uma queda de preço e os custos de produção também estão altos, né? E aí isso pode fazer com que os investimentos aí sejam jogados um pouquinho mais para frente, né? De aumento de produção de etanol e coisas do tipo, né? Então, o principal fator é esse, né? Se a gente tiver uma produção mais para açúcar, a gente gera menos CBIOS, né? Menos CBIOS no mercado, começa a ficar um pouco mais apertado a questão de balanço de oferta e demanda. Perfeito. Annelise, também queria trazer para nossa conversa, né? Porque você pontuou aí como o mercado repercutiu, a gente pode dizer que o mercado despencou, né? Depois Uhum. dessa decisão aí de postergação, né, em relação às metas, né? Mas a gente tem discussões sendo feitas, né? Inclusive por parte do Congresso, relacionado a esse cenário, né? Hoje, inclusive, vi uma informação que a FPA divulgou, né? Que é a Federação relacionada à agropecuária, né? E a gente tem visto uma movimentação para que haja suspensão do decreto que adia o prazo para cumprimento das metas dos CBIOS, né? Como é que você vê essa informação? O que você tem de novidade para atualizar a gente em relação a isso que é super recente, mas que de alguma forma também pode impactar o mercado, né? Sim, acho que todos os fatores aí que foram com a prorrogação, né, queda de preço, um mercado um pouco mais menos aquecido, né? Então todos esses pontos eles acabam voltando caso essa prorrogação seja adiada, né? Isso porque a gente tem, caso ela seja adiada, os prazos voltam para dezembro de 2022, né? Então teriam mais 6 meses ali e para 23 até dezembro. Então, a gente tem um encurtamento de prazo, consequentemente, a oferta fica um pouco mais apertada, né? Mas como a gente vê, 2022 tem CBIOS disponíveis, né? Até o final do ano, para as metas serem cumpridas. Aí, nas nossas continhas, sobrariam 5 milhões de CBIOS para o próximo ano. E aí, o próximo ano de 2023 que ficaria um pouco apertado. Mas, assim, é importante destacar que as metas, elas não mudaram, né? E elas não vão mudar. O que muda é o período de compra, né? Então, se a gente estende um pouquinho mais o período de compra, a gente tem um pouco mais de oferta, mas lembrando que em 2023 a gente teria duas metas
sendo compradas no mesmo período, né? Então, isso também pode aumentar preço. Então, a medida de prorrogação, ela causou um arrefecimento das negociações que podem voltar, né, e aumentar preço, né? No curto prazo, os preços caíram reagindo, né, a tudo isso, mas, né, caso volte, a gente tem, de novo, um encurtamento ali de prazo para você cumprir a meta de 2022, né, até o final do ano, e depois 2023 volta para dezembro, então tiraria aqueles 3 meses de 2023, né, que seria até março. Então, é basicamente isso. Certo. Annelise, para a gente finalizar, eu acho que é também importante, né? A gente falou então em relação a como o mercado de CBIOS tem acompanhado aí esse momento incerto relacionado à postergação de metas ou não, né? Mas é importante a gente falar que os créditos de descarbonização, que são CBIOS, estão inseridos dentro do Programa Federal RenovaBio, que é um programa super recente, né? E se a gente olhar aí, né, todas essas discussões, né, a gente, de alguma forma, pode analisar, né, que está justamente alinhada a essa questão de o programa ser recente, que as análises são sendo feitas aí ao longo mesmo das negociações, e conforme a gente acompanha todo esse cenário, né, a gente vai tendo maior clareza, inclusive, sobre o mercado, né? A gente viu que as negociações na Bolsa Brasileira, né, a B3, começaram aí, se eu não me engano, em menos de 2 anos, não é isso? Uhum, é isso mesmo. Elas começaram no meio de 2020. Então a gente já vai acompanhando aí, vai entendendo melhor todas essas análises, e é claro, né, que o mercado também e todos os agentes envolvidos vão se adequando, e a gente vai acompanhando tudo isso muito de perto, é claro, com a presença de vocês, analistas, por aqui. Obrigado mais uma vez, viu, Annelise, por ajudar-nos a entender aí o mercado do CBIOS e trazer de alguma forma, ainda que neste momento incerto, né, as perspectivas para esse mercado. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, conversamos então aí com a Annelise Zumi, que é analista da consultoria agro do Itaú BBA, e falamos então sobre o mercado de CBIOS, esse mercado, né, que na B3 chegou em julho a atingir recorde de mais de R$200 por CBIO, e depois, né, tivemos aí uma despencada acompanhando o cenário, né, de postergação das metas relacionadas ao Programa Federal RenovaBio, né, as metas dos créditos de descarbonização, os CBIOS, por parte das empresas ali relacionadas a este segmento, e a gente seguirá acompanhando então todas essas movimentações, e você seguirá com a gente por aqui. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê. E Notícias Agrícolas, o site que está há 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.